E aí, Brasil? Olá a todos, bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Esse é o espaço que eu falo em defesa de uma educação pública de qualidade, uma outra educação política e reflexões na área do comportamento. Meu nome é Maurílio Gomes. Hoje eu vou falar sobre a sociologia, uma forma aqui de trazer a minha experiência de como eu aprendi a política. Foi a ciência que trouxe para mim uma visão de totalidade da sociedade brasileira, uma visão de dívida social do Estado brasileiro, de compreender, essa desigualdade social e toda essa metafísica, esse conjunto de problemas que vão construindo essa máquina de desigualdade que é o Brasil nos dias de hoje. Eu te convido a vir fazer parte aqui desse time em defesa dessa outra educação. Se inscreva aqui no canal, clique no sininho, ative as notificações, apresente esse trabalho para um amigo. A cada dia que passa, estou mais desacreditado da política trazer soluções para a educação sem uma pressão da sociedade. A gente precisa de fazer uma pressão como sociedade em relação à política para que melhore a educação. Então você se inscrevendo no canal, ajudando a aumentar os números aqui no canal, é a forma certa da gente conseguir fazer isso de uma maneira efetiva, exercendo a nossa vigilância e a nossa cidadania em prol de uma educação melhor. Eu resolvi fazer essa série de vídeos aqui porque eu acho importante, como um morador de periferia, mostrar que aprender a política, uma coisa tão complicada e tão difícil de se entender, é possível, dentro de uma lógica institucional, dentro da formação do Estado, dentro da formação da nação, dentro da formação da identidade nacional, da nacionalidade e do comportamento brasileiro. Eu busco trazer mais essas lógicas para cá do que uma lógica exclusivamente ideológica ou partidária, porque eu tenho uma visão mais pragmática, mais reformadora e mais objetiva em torno de resultados. Os caminhos que a sociologia conduziram o meu conhecimento foi a forma de entender que é muito melhor caminhar nesse sentido do que em uma defesa ideológica ou partidária, porque assim eu estou muito mais próximo da questão da solução de determinado problema e não busco estar aí perdido em alienações, em binarismos, em firulas ideológicas e outros tipos de perdas de tempo. A sociologia me fez entender que questões do comportamento, das raízes do brasileiro, impactam na política, impactam na formação das estruturas e nos dias que vivemos hoje. É a sociologia, a ciência que se debruça sobre a sociedade, a totalidade histórica. É ela que vai trazer todos os elementos e os fatores que vão determinar a vida da política e da sociedade. Busco ampliar esse conceito da sociologia, buscando conhecimento até mesmo dentro da geografia do professor Milton Santos. E tenho aqui um encontro com a obra do Oliveira Viana, que é um sociólogo ensaísta, mas que tem a sua importância aí, como todos os vários outros sociólogos no Brasil que a gente pode entender dentro dessa perspectiva, como Joaquim Nabuco, Gilberto Freire, Oliveira Viana, Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes e Darcy Ribeiro, apesar de antropólogo. Você ter aí um campo que permite você fazer várias interpretações de que é o Brasil, você acumular um conjunto de linhas de raciocínio e assim fazer com que você entenda o Brasil. Eu vou aqui na linha de defender uma sociologia puramente nacional, distanciando dos conceitos mais eurocentristas ou norte-americano. O Brasil tem as suas potências e tem a sua capacidade de desenvolver a ciência da sociologia a partir dos seus próprios observadores, suas próprias lentes e dos seus primas, observando os fenômenos e trazendo respostas para a nossa realidade. Eu vou muito longe do conceito mais clássico que se tem da sociologia em relação a Max Weber, a Durkheim e Karl Marx. E até mesmo distante dessa visão classista que se tem com Gilberto Freire, com Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. A minha orientação está muito mais próxima de uma sociologia puramente nacional, como Silvio Romero, Alberto Torres, Oliveira Viana, Fernando de Azevedo, Raimundo Faoro, Darcy Ribeiro, que é importantíssimo dentro dessa compreensão de se criar uma ciência puramente nacional, Clóvis Moura, como Guerreiro Ramos, um sociólogo importantíssimo dentro dessa visão, dessa defesa de se criar uma sociologia puramente nacional, que se interprete a sociologia, os fenômenos da sociedade, da política, da história e da economia
com as lentes brasileiras, com as perspectivas brasileiras. É preciso fazer esse esforço de se compreender o Brasil a partir da identidade nacional, a partir do estudo nacional, das ferramentas de análise que vão encontrar aí essas respostas para os nossos problemas. Não adianta a gente tentar interpretar os fenômenos brasileiros por um prisma, seja ele eurocentrista ou norte-americano. A gente precisa de desenvolver as ferramentas e os métodos dentro de uma ciência nacional para compreender os fenômenos sociológicos. E a sociologia ela é importante para isso, para a gente compreender esses fenômenos, para que esses fenômenos façam com que a gente tenha uma capacidade crítica de olhar as coisas, de ver o Brasil. Tive um professor muito ruim de metodologia na aplicação dessa disciplina na sala de aula. O professor de sociologia ele tem que saber encantar os alunos, ele precisa de furar a bolha dos alunos, chamar a atenção de todos os alunos para si. Ele precisa de ter a capacidade de fazer com que os alunos compreendam o que é a sociedade brasileira. O professor de sociologia precisa de ter a manha toda na hora de transmitir o conhecimento dessa ciência que faz a gente ter a ideia do que significa o conceito de problemas estruturais, o problema de mazelas históricas, as questões de dívida social do Estado brasileiro para com a população mais pobre, para com a população periférica e negra, principalmente a negra, onde que um dos maiores nomes da sociologia, que é o Alberto Guerreiro Ramos, que vai me guiar nos livros que eu quero escrever, ele apresenta essa sociologia que tratou o negro como problema. O negro sempre foi solução dos problemas brasileiros. E com ele eu vou aí guiar outros caminhos e dar outros passos para dentro da sociologia. E pelo conhecimento que eu tive de sociologia nas escolas, eu acho que ele precisa de ser reestruturado. Muitas das interpretações que eu tenho por um percurso que eu mesmo escolhi fazer como autodidata me faz ter uma maior compreensão do que significa o Brasil do que aquele tempo de um ano, que é um curto espaço de tempo, vai dar pelo menos uma orientação, uma perspectiva crítica do que significa o Brasil. O ensino da sociologia é um ensino de cidadania, o professor de sociologia ele é um professor de cidadania, e destaco aqui um nome que é muito importante para mim, aliás, eu gosto muito da maioria dos sociólogos do Brasil, em especial Darcy Ribeiro, Fernando Henrique Cardoso, Alberto Guerreiro Ramos, e é nesse daqui que eu vou me inspirar, quem que buscava mesmo criar uma sociologia brasileira através da redução sociológica. Ironia do destino, as rotas que 2013 me colocou aí de reencontrar com a sociologia, uma matéria que eu fui muito ruim no ensino médio, e com a geografia do professor Milton Santos. Essas duas disciplinas me ajudaram bastante aí para mim acumular um conhecimento político. Então é isso, a sociologia ela é importante para você entender o Brasil, entender os fenômenos brasileiros, entender a formação do caráter nacional, da identidade nacional, do sentimento de nacionalidade e principalmente das estruturas, de como a organização da sociedade foi dada em relação a essas interações aí. É importante demais para você não deixar de buscar conhecimento nessa área. Foi assim que eu aprendi a política. Não sei se vai ser exatamente assim com você, mas a sociologia é um campo que ajuda a gente a ampliar a nossa visão, tira a nossa viseira, coloca aí um binóculo na mão da gente, faz a gente enxergar lá no fundo do horizonte, de ver os problemas brasileiros, as raízes dos problemas brasileiros. Eu espero que a sociologia cause esse impacto também em você. Encontro com você em outros momentos. Obrigado por assistir até aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Dá um joinha porque ajuda aqui e incentiva. Dá uma moral, um calor no coração. Coisa que a gente precisa demais nesses dias de hoje. Conto com você. Se inscreva no canal, dá um like, apresente um amigo e até mais.